E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise clínica focada na nossa disciplina de farmacologia e toxicologia. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um caso clínico real que liga de um jeito bem dramático a neurofisiologia básica à toxicologia veterinária de emergência. A situação envolve a exposição a um agente altamente tóxico e proibido, exigindo da equipe uma intervenção farmacológica incrivelmente rápida e precisa. Vamos destrinchar a ciência exata do que acontece no sistema nervoso de um paciente durante uma exposição aguda a organofosforados. Para organizar o nosso raciocínio, a gente vai seguir esse roteiro. Começamos relembrando a neurofisiologia básica, passamos para a toxicodinâmica, detalhamos a chegada do paciente no caso clínico, destrinchamos a atropinização, as complicações que surgiram no meio do caminho e, claro, fechamos com as conclusões toxicológicas. Bora lá! Parte 1. Neurofisiologia e sistema autônomo. Antes de entender o caos, a gente precisa lembrar como a casa funciona em ordem, certo? A estrela da vez aqui é a acetilcolinesterase, ou simplesmente ACHE. Pensem nela como um verdadeiro interruptor de segurança químico do nosso corpo. O trabalho dela? Pegar a acetilcolina na fenda sináptica e quebrar rapidinho em colina e acetato. Se ela não fizer isso quase que instantaneamente, os receptores vão ficar recebendo estímulo sem parar. É como se a campainha da casa ficasse travada no tocar. Então, manter essa enzima em mente é a chave para desvendar todo o desastre toxicológico que a gente vai analisar. Olhando lá no nível microscópico, a comunicação é uma dança perfeita. A gente tem a terminação pré-sináptica, cheia de vesículas de neurotransmissores, e o dendrito pós-sináptico captando tudo. No estado normal, a acetilcolina é liberada, passa a mensagem para o receptor e, puf, a acetilcolinesterase já inativa ela na hora para evitar exatamente aquela hiperestimulação. É um sistema autolimpante maravilhoso. O que nos leva à parte 2. Toxicocinética dos organofosforados. O que acontece quando um agente externo resolve atrapalhar de vez essa dança perfeita? O mecanismo de ação de um organofosforado, tipo o inseticida metamidofos, é implacável. É um efeito cascata em 4 passos. Primeiro, ele entra no sistema. Segundo, ele se liga na acetilcolinesterase de um jeito irreversível. Lembra do nosso interruptor de segurança? Pois é, ele simplesmente quebra. O que nos leva ao terceiro passo. A acetilcolina começa a se acumular absurdamente na fenda sináptica. E o resultado final? Uma hiperestimulação maciça e contínua dos receptores muscarínicos e nicotínicos. É a famosa e temida crise colinérgica aguda. E olha só a gravidade da coisa. A gente está falando de uma dose letal oral de meros 10 a 30 miligramas por quilo para ser fatal em cães e gatos. É uma gota. O vilão desse caso, o produto comercial Tamaron BR, à base de metamidofos, tem um potencial tóxico tão alto que o uso e a comercialização dele estão rigorosamente proibidos aqui no Brasil desde 2012. Mas, como a gente sabe na rotina da clínica, eles ainda aparecem. Parte 3. A apresentação do caso clínico. Saindo da teoria microscópica e indo direto para a nossa realidade da clínica, com o paciente na mesa. Chega o paciente, um beagle macho, 2 aninhos de idade, com seus quase 10 quilos. O histárico, já faziam 3 horas desde a ingestão acidental do inseticida. O quadro era muito severo. Ele chegou apresentando convulsões, fasciculações musculares, vômitos e diarreia intensos e aquela miose extrema com as pupilas do tamanho de uma cabeça de alfinete. E os sinais vitais mostravam um choque evidente. A frequência cardíaca estava lá no chão, 60 batimentos por minuto. Essa bradicardia severa é o retrato perfeito da hiperestimulação do sistema nervoso parasimpático gritando por socorro. O tempo aqui era vital. Parte 4. Farmacologia da atropinização. Como a gente reverte isso? Qual é a base teórica da intervenção que, spoiler, acabou salvando a vida desse animal? Aqui tem uma sacada farmacológica essencial que a gente não pode esquecer na vida real. Qual seria o cenário perfeito? Usar ocimas, tipo a pralidoxima, porque elas vão lá e desgrudam o organofosforado da enzima, reativando a ACH e resolvendo o problema direto na causa primária. Mas, no mundo real das emergências veterinárias, é raríssimo ter esse frasco na prateleira. A solução imediata e vital foi a atropina. A atropina não conserta a enzima, tá? Ela atua fazendo um bloqueio competitivo nos receptores muscarínicos, ou seja, ela blinda o corpo contra os efeitos letais daquele excesso de acetilcolina, enquanto o próprio organismo ganha tempo para tentar metabolizar a toxina. E nesse caso documentado, a equipe veterinária não teve medo do protocolo. A atropinização foi meticulosa e extremamente agressiva. Nas primeiras 2 horas, foram aplicadas doses contínuas a cada 15 minutos, depois a cada 30.
O grande guia deles, o próprio coração do paciente, usado como monitor prático do sucesso do bloqueio colinérgico, aplicando mais atropina sempre que a frequência ameaçasse a cair abaixo de 140 batimentos por minuto. Terapia intensiva pura. Parte 5. Complicações e terapia de suporte. Afinal, a medicina não atua no vácuo, e tratar uma intoxicação desse porte raramente é uma linha reta. A gente tem um balanço farmacológico super delicado aqui. Doses cavalares de atropina salvaram o cão de asfixiar ou ter uma parada cardíaca, mas esse excesso de anticolinérgico parou o intestino dele. Essa redução brutal da motilidade causou uma intussuscepção, literalmente, uma alça intestinal escorregou para dentro da outra. Paralelamente, o animal desenvolveu uma pneumonia química fortíssima. O gatilho? Aquelas intensas secreções brônquicas muscarínicas iniciais, a famosa broncorreia, combinadas com uma provável aspiração. Ou seja, a toxina machuca, o antídoto cobra um preço e a equipe precisa gerenciar os dois lados. Para lidar com todas essas complicações, não teve outra saída. O animal precisou ir para a mesa de cirurgia fazer uma laparotomia de emergência, onde removeram cerca de 15 centímetros do intestino comprometido. Para a pneumonia, entraram forte com antibióticos de amplo espectro e mucolíticos. Tudo isso embalado numa fluidoterapia contínua agressiva. Foi uma maratona terapêutica. Mas o resultado foi simplesmente brilhante. 4 dias depois, o Beagle teve alta, com recuperação total e sem qualquer sequela renal ou hepática documentada. Parte 6. Conclusões toxicológicas. Para consolidar o que a gente tira de mais importante desse estudo. A essência desse caso é cristalina. Em eventos críticos de intoxicação por inibidores da colinesterase, o diagnóstico rápido e a coragem na conduta são os fatores que definem a vida ou a morte. A decisão incisiva de manter o protocolo de atropinização sem hesitar nas doses foi o divisor de águas entre a falência do sistema nervoso e a sobrevivência do paciente. O receio de usar o antídoto nesses quadros é muitas vezes o que leva à perda do animal. E para fechar essa nossa análise, eu deixo uma provocação para vocês pensarem sobre a realidade da nossa profissão. O caso demonstrou que a gente salva vidas improvisando rotas com o que tem em mãos, no caso, a atropina. Mas evidenciou também uma falha sistêmica grave, o acesso restrito a antídotos de primeira linha como as oximas na rotina clínica de emergência. A teoria farmacológica ideal e a logística prática das clínicas precisam urgentemente andar de mãos dadas. Como é que a gente ajuda a fechar essa conta no futuro? Pensem nisso. E muito obrigada por acompanharem essa revisão detalhada. Até a próxima!